Jesus abençoe. Nós vamos começar agora a segunda página do capítulo Introdução, a segunda página. O primeiro parágrafo nós já lemos semana passada, sobre a centralidade do homem no ego. Não sei se vocês já estão identificando aí. É o primeiro parágrafo da segunda página, chama Centralidade do Homem no Ego. E continuamos falando. Falamos que os mecanismos cerebrais de sobrevivência a gente faz querer fixar no ego, que é o egoísmo, que é importante para a nossa sobrevida, para os nossos cuidados pessoais. Só que existem alguns problemas que, segundo a teoria mesmo da irmã Sudufo, ela vem falando que esse abandono da inferioridade nossa, isto é, essa não aceitação de quem somos, faz nos prender ao ego e ao egoísmo, porque a gente não aceita a nossa humanidade, acabamos justamente exacerbando nossa conduta egoísta e egocêntrica, porque é uma forma de compensar nossa inferioridade perante a vida, perante Deus. É como a gente não aceitasse o nosso estágio evolutivo em que estamos. A gente não aceita a nossa vulnerabilidade, a gente não aceita ainda nossa fase de aprendizado, de que estamos em construção. Então ela continua falando depois desse parágrafo que nós já lemos sobre a centralidade do ego. Depois dele vem essa autoimagem, veja só o que ela diz, essa autoimagem no segundo parágrafo da segunda página. Essa autoimagem é o delírio primitivo, um recurso que, paulatinamente, a consciência foi obrigada a construir no conjunto das percepções de si mesma para se defender da sensação de indignidade perante sua vida. Ela continua falando. Esse próximo parágrafo é muito importante. Nessa ótica, podemos pensar que as psicopatologias, isto é, as doenças mentais, como uma recusa em ser humano, uma desobediência por não querer assumir o que se é na caminhada do progresso. Isso é fantástico. Torna-se humano significa assumir sua pequenez no todo universal. Isso é, se a gente assumir isso, a gente sente-se pequeno. Ter consciência da cruel sensação de desconexão com o Criador e do que realmente representamos no contexto do bailado cósmico. Vamos parar por aí, só para enfatizar esse conceito que ela dá. Todos estão abertos aí para me parar e comentar, por favor, fique à vontade. É realmente o que ela diz, essa desobediência, a gente não quer assumir isso. Então, uma questão importante para a espiritualização é a aceitação da nossa humanidade. Todos nós espíritas e não espíritas que desejam a espiritualização, a gente tem que fazer uma coisa no cérebro chamado de sublimação, que está no córtex pré-frontal, que eu comentei outras vezes, que é a área mais nobre do nosso cérebro, que praticamente só o ser humano tem se desenvolvido, que dá a capacidade de antever consequências, a inteligência emocional, de colocar-se na pele do outro, o juízo crítico, tudo isso está no córtex pré-frontal. O animal não tem isso. Ele tem algum lapso de inteligência, mas não tem essa área desenvolvida. É muito complexo isso. Então, essa questão de sublimação, a gente só vai conseguir se houver aceitação. Porque quanto a gente pode ser espírita, católico, protestante, budista, o que seja, podemos querer exercitar as virtudes ensinadas em todas as filosofias. Não atingiremos essa sublimação cerebral, essa espiritualização, se não houver a aceitação de fato. Eu sou um ser humano, eu estou sujeito a todas essas variações que nós estudamos em outros encontros, vou sempre sentir medo, raiva, angústia e assim por diante, ou aquelas emoções básicas, isso faz parte da minha formação. Então, alguém, para atingir essa espiritualização, não sai do lugar, vai ficar rodando igual o cachorro correndo atrás do rabo, segundo a própria irmã Sudufo, se não aceitar essa humanização, que é uma questão justamente para o cérebro funcionar. Porque aqui é um negócio, gente, já pode mentir para todo mundo, né? A gente pode usar máscaras para todo mundo, se bem que as máscaras sociais são até importantes, tá, gente? Elas são adaptativas, não é nenhuma crítica. Mas as máscaras, a gente pode enganar qualquer pessoa, menos a nós mesmos, que chega um momento de conflito. É por isso que o crente, eu estou falando crente independente da religião, tá, gente? Independente de crença filosófica. O crente que crê na filosofia dele espiritual, chega um momento que, como ele não consegue atingir aquilo que ele tanto deseja, aquela visão tão idealizada, ele passa justamente a ter duas personalidades.
ele quer ser o bonzinho ou ter um aspecto bonzinho social, e enquanto outras faixas da sua vida nunca se encontram com a sua fase espiritual. A linha religiosa é uma e a linha da sua vida é outra, são duas linhas paralelas. Isso não é nenhuma crítica, estou falando de nós, ser humano, aquela pessoa que tenta atingir essa espiritualização e não aceita a sua humanização. É isso que você está querendo dizer. Pode falar? Eu entendo aqui que isso é inconsciente. Tudo isso que você falou, não aceitar a humanização, não aceitar... Isso é uma coisa inconsciente, que vai carregar, que a pessoa vai carregar, de repente, por uma vida inteira, né, num quadro patológico, tomando medicação. E isso não é consciente. Às vezes, só vai descobrir isso numa terapia profunda, num tratamento profundo, porque conscientemente, eu acho que se a pessoa tivesse consciência disso, ela assumiria a própria situação e estaria comprometido na mudança. Então, as pessoas que agem dessa forma não sabem nem o que estão sentindo, né? Sabem que tem alguma coisa, que tem uma revolta, que tem uma doença, que tem uma desconexão, mas não sabem nem para que lado que é. Então, por isso essa quantidade de gente, né, hoje perturbada e que precisa dessa conexão. Mas aí acho que entra a medicina, a terapia, os médicos especialistas e, inclusive, a religião, para dar esse sentido, para dar esse roteiro para as pessoas aí. Porque em sã consciência, né, seria mais fácil. Eu sei que o que eu tenho é isso, então eu vou trabalhar nisso. Mas geralmente as pessoas não sabem o que têm, né? Ângela, interessante, vou só colocando, aqui independente de ter psicopatologia ou não, tá? Todos nós vivemos no automático. O cérebro funciona assim. Só que chega um determinado momento em que a gente se propõe a uma espiritualização, é isso que ela está querendo dizer, e a gente não vai conseguir essa espiritualização se não ter essa aceitação. E são bilhões, incluindo nós, que vivemos no automático. Então, essa questão de usarmos cada vez mais a parte da testa, que está atrás da testa, que é o córtex pré-frontal, para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Ou como uma pessoa faz uma terapia, ou como uma pessoa faz uma meditação, ou lendo um livro, ou fazendo uma imersão, ou uma pessoa que faz uma interiorização, ou ela pega um tempo do seu dia, da sua semana, para fazer uma reflexão. Então, é justamente o que nós vamos dizer. Você sai do automático. O cérebro não gosta de gastar energia. Guardem isso. É um dos princípios da neurociência, é feijão com arroz, para quem estuda cérebro. O cérebro, gente, ele pode ser mudado, sim, até o último suspiro da nossa vida, mas guardem isso. O cérebro não gosta de gastar energia, como o cérebro do animal. Ele quer continuar ali, naquele estado. Porque quando você vai mudar, você começa a fazer novas conexões, eu estou gastando energia. Então, por isso que é necessário a repetição, a consistência do que você está querendo fazer. Mas é isso, Ângelo. A maioria de nós somos inconscientes e acabamos repetindo esse processo ao longo do tempo. Até que realmente a gente tenha a oportunidade de pensar sobre isso e começar a agir com base nisso. Mas vejam bem, gente, olha uma coisa que eu vou falar para vocês, isso é muito importante, tá? Isso é neurociências pura que eu estou compartilhando com vocês. O cérebro, quando você propõe a desenvolver um hábito, uma ação repetida, eu quero ir na academia, eu quero estudar inglês, eu quero ser um homem melhor, eu quero, e seja lá o que for. Quando o cérebro não entende que o objetivo, isto é, o prazer, a recompensa, o valor não está claro, vai ser muito difícil o cérebro desenvolver isso. Disciplina e motivação são duas coisas importantes. Disciplina você repete, motivação não. Mas o cérebro não vai adiante quando a pessoa não entende um valor real do que ele está fazendo. Guardem isso, gente. O cérebro precisa de reconhecer o valor, o significado. É cada um aqui que vai dar o significado, porque que está aqui 17 horas sábado. Todos aqui têm um significado, senão o cérebro não estaria aqui. Guardem isso, tá? Eu vou fazer dieta para quê? Vou fazer dieta porque alguém falou que é saudável. Isso é muito vago. O cérebro tem que ter um objetivo. Eu vou fazer dieta porque eu quero caber naquela roupa. Eu quero fazer dieta porque eu não quero ficar doente igual minha mãe e meu pai ficaram, tiveram diabetes. Estou dando exemplo para vocês,
que para que o cérebro desenvolva uma ação e essa ação transforme-se num hábito, guardem isso, gente, isso é muito prático. O cérebro tem que reconhecer valor, clareza, recompensa, significado. Se ele não entender que existe algo realmente de valor, clareza, significado ou de prazer, não vai colar aquela ação. Você vai fazer em determinado ponto, não vai mais. Disciplina é importante, mas não é o suficiente. Então, o cérebro, entenda isso, é um princípio básico para todos, até para a gente entender isso, a questão da espiritualização, que cada um vai encontrar um significado. Por isso, gente, espiritualização é um caminho muito pessoal. O que realmente me dá fé, o que desperta em minha espiritualização, não é o que desperta em vocês e vice-versa. Pois não? Eu tenho uma questão, então, porque tem muitos livros, né, que a gente vê de autoajuda, de aperfeiçoamento pessoal, que fala assim, tem uns até assim, aprenda a criar um hábito em 21 dias, em um mês, faça não sei o quê, geralmente, só que assim, e aí eles colocam como se a questão de você criar este hábito depende dos dias seguidos que você está repetindo aquilo, né, com aquela disciplina. Então, na verdade, isso é um pouco falho, né? Porque vamos supor, se eu crio um novo hábito e repito ele em 21 dias, eu consigo manter os 21 dias, se eu não tenho esse foco e essa motivação do que eu quero ganhar com isso, eu vou me perder em algum momento. Seria isso? Ô, Luísa, muito obrigado pela pergunta. Isso é uma das maiores falácias que nós temos aí na pseudociência, viu? Não existe dias para se desenvolver um hábito. Isso, 21 dias, é uma tremenda falácia. Isso foi há muito tempo descoberto, na década de 70, por um médico, até neurocirurgião. Isso está completamente caiu por terra. Nós sabemos, pesquisas em animais e seres humanos, estou falando neurocientificamente, tá, gente? Isso não é opinião minha, não. Que um hábito pode ser construído em questão de dias até meses ou anos. Olha só. Porque vai depender justamente do valor, do prazer que o cérebro entende para desenvolver aquilo, a complexidade daquele hábito, a profundidade, o quanto que você quer se desenvolver ou envolver com aquela repetição até ele criar aquela ação virar um hábito. Entendeu, Luiz? Então, isso é uma falácia do ponto de vista neurocientífico. É impossível alguém bater o pé que para se desenvolver com um hábito necessita de X tempo. Então, o hábito você desenvolve em dias, eu desenvolvo em meses. Por causa de quê? Da minha capacidade de manter a constância ou não e de meu cérebro entender que tem valor, prazer, recompensa. Recompensa que pode ser entendido como fugir de um problema ou fugir da dor, tá, gente? Prazer não é só no sentido de prazer, de alegria, não. Mas é de fugir de uma dor, de um problema. Tá claro isso, Luiz? Anotem todos isso vocês, viu, gente? São um princípio que vocês vão ver muito até nas redes sociais, tá? São uma grande falácia. E eu já vi pessoas boas até na internet falar que motivação é coisa de amador. Olha que absurdo. O animal e seu cérebro nem sai da cama se você não entender que aquilo tem algum significado. Não vai, gente, não vai. Isso é uma informação vital para vocês. Isso me lembrou os fumantes, né? Os fumantes também, mas os alcoólicos anônimos, né? Que eles fazem aquele propósito de não beber, né? E eles ficam, na verdade, a vida inteira com o propósito. Porque se eles deixarem, né? Se eles falharem um momento, eles voltam ao hábito antigo. E eu fico pensando também que essa atuação do cérebro depende de uma coisa a mais. Eu acho que depende de uma coisa nossa chamada vontade. Eu não sei aonde essa vontade, se a vontade é uma força anímica, ou uma força espiritual, ou uma força do cérebro, mas se não houver uma boa vontade da nossa parte, não haja também treinamento e prática, que basta uma má vontade para tudo cair por terra. Então, eu queria entender um pouquinho sobre essa vontade, porque eu acho que, além de tudo, precisa dessa vontade sincera, né, de modificar. Esse é o problema, Ângela. Cada um tem que encontrar essa vontade. Traduzindo a vontade do ponto de vista neurocientífico, Ângela, é o que eu disse. Tem que encontrar valor, recompensa, significado, propósito. Em qualquer ação, se o seu cérebro não encontra isso, não vai.
Não vai, gente, não vai. Eu vou fazer um curso de 6 meses de inglês. Vou chegar no 7º mês e vou falar, peraí, para que eu estou estudando inglês? Mas se a pessoa tiver com depressão? Oi? Mas se a pessoa tiver com depressão? Aí é diferente. Existe uma alteração em todo o sistema químico do cérebro dela. Que ela tem uma coisa chamada anedonia, Ângela. Ela perde o prazer em tudo, ou quase tudo. Ela tem uma depressão, um abaixo nível de todos os neurotransmissores. E pegando até a droga aí que você falou, o alcoólatra e qualquer outro vício, ele bagunça o sistema de recompensa. O nosso cérebro tem um sistema de recompensa igual animal tem, que funciona bonitinho, como eu disse. A ação, aí você tem realmente a recompensa, etc. A droga, o álcool, seja lá o que for, ela leva realmente uma bagunça nisso e faz com que o cérebro ele fixe somente naquele prazer, no álcool, na droga, ou seja lá a atitude compulsiva que seja. O cérebro fica literalmente fissurado naquilo e ele passa, Ângela, a negligenciar outras áreas da sua vida. Igual um álcool ou qualquer outra coisa. Então, o vício, ele faz justamente, a gente diz que ele hackeia o sistema de prazer do cérebro, entendeu? Então é muito difícil, às vezes, tirar um alcoólatra ou um viciado nessa situação para que ele desenvolva um hábito saudável. Por isso que muitas dessas pessoas, gente, têm que ser literalmente internadas em clínicas especializadas. E a gente fala que nunca existe um ex-alcoólatra, porque o cérebro dele sempre poderá ter um gatilho para isso, viu? E quando eu digo vício, não é só o álcool, não, tá, gente? Existem várias atitudes, comportamentos que são compulsivos, desde sexo, comida, pornografia, jogos, videogames, a se ficar assistindo vídeo o dia todo, internet, vai embora. Tudo isso, ele ativa o sistema de prazer do cérebro muito rápido e hackeia ele, viciando demais. Tá entendendo, Ângela? É um mecanismo realmente terrível. Então, gente, cuidado. Isso aqui é um alerta para todos nós. Quando um comportamento nosso estiver demais da conta, cuidado, pode ser um comportamento compulsivo. Existe um princípio de neurociências que fala que todo excesso esconde uma falta. Guardem isso. Todo excesso esconde uma falta. Estou trabalhando demais. Tudo bem, você pode estar num projeto da sua vida ou querendo trabalhar para comprar outra coisa. Mas cuidado. Está trabalhando demais, está dedicando demais a mãe e o pai, quase a semana toda, é porque está faltando a coisa na sua vida. Você está tampando, você está querendo tampar um buraco na sua existência. Pessoas que dedicam exclusivamente 100% ao aspecto religioso, cuidado. Não estou falando de questões missionárias, mas cuidado com isso. Nós tentamos compensar vazios da nossa vida, dedicando excessivamente ou 100% uma determinada área da nossa vida. Os estudiosos de neurociência do comportamento relatam que devemos ter mais ou menos um equilíbrio da nossa vida, seja a parte familiar, financeira, saúde, social e assim por diante. Não é equilíbrio bonitinho, não tem ninguém como fazer equilíbrio bonitinho, mas devemos equilibrar. Então, respondendo à pergunta e à colocação da Ângela e da Luísa, como o nosso sistema do prazer, do cérebro, sempre vai procurar acionar para a gente chegar onde a gente quer, gente, tá? Então tem que significado. E aqui, voltando à parte espiritual, tem que ter significado para atingir o que a gente quer, os valores que a gente quer. Educar, ser gentil com a pessoa, colocar-se na pele da outra, é algo que precisa ser desenvolvido e encontrar o significado. Cada um vai encontrar o significado dos seus. Já passou aqueles valores medievais, né, gente? Que a gente encontra no espiritismo e em outras religiões, né? Ó, não faz isso não que você vai ser obsediado ou você vai para o umbral. Não faz isso não que o demônio vai te pegar ou você vai para o inferno. Não faz isso não e vai para aí adiante. Então, veja bem, isso é uma coerção, né, psicológica. Vocês já sabem disso, é uma chantagem. E não é esse o caminho. O caminho é cada um aqui, está aqui, encontrar o valor. Para que eu vou ter um novo comportamento? O Carlos, Renato, qual que é? Isso é muito pessoal, gente. Essa linha, essa trajetória espiritual nossa é muito pessoal. Por isso que essa conquista espiritual é muito pessoal. Porque é no dia a dia. Há muitos aqui, gente, tiveram um despertar espiritual por uma dor muito grande que passaram, ou por um problema, por uma dúvida muito grande. Então, esse é um questionamento que eu quero que vocês todos levem para você. Então, essa sensação de inferioridade que ela diz aqui nos pega nisso, de não aceitar a nossa humanização. Não aceitou a humanização, a gente não vai para frente.
Então, um dos primeiros pontos é justamente aceitar isso e fazer as pazes com as nossas emoções básicas. Lembra que nós falamos? Que o cachorrinho, o gatinho da sua casa tem? Que alegria, medo, tristeza, nojo, surpresa. Todas essas são emoções básicas que produzem os sentimentos, que mais na nossa área mais racional. Os animais, como nós já falamos, têm alguns ensaios de sentimento. Falamos do cão. O cão tem ciúme do seu dono, né? Isso está comprovado num trabalho científico, mas tem outros sentimentos que são muito complexos para o animal ter, tá? Então, realmente, é só da espécie humana mesmo, como amor, a caridade, a fraternidade, ou a vingança, tudo isso é muito da espécie humana. Então, vou continuar aqui para terminar esse parágrafo. Renato, me ajuda no tempo aí, hein? Mas também significa assumir-se como filho de Deus, um filho pródigo de heranças excelsas que precisa descobri-las por si próprio e adquirir o título de herdeiro de sua obra. Isso exige trabalho, olha que diz, dinamismo, ação e responsabilidade. E eu aqui diria, com todo respeito ao irmãs, significado, prazer, valor, que cada um aqui vai encontrar, tá, gente? Eu estou fazendo uma leitura também crítica da Irmãs, viu? É um livro fantástico, mas eu estou aqui acrescentando e trazendo e compartilhando com vocês em fundamentos básicos para o nosso funcionamento do cérebro normal. Então, existe trabalho, dinamismo, ação, responsabilidade e significado, tá? Prazer, valor, propósito. Senão o cérebro não vai. Isso é desde o cérebro da mosca até o cérebro justamente do Homo sapiens, viu? É assim que a vida trabalha, e trabalha em termos sociais. São informações muito importantes para todos nós, tá? Essa questão. Eu vou continuar aqui, Renato. Renato, veja bem, é uma interação, tá? Nós não podemos fechar a resposta falando que é do espírito ou do cérebro, porque o que nós sabemos no espiritismo é que o espírito forma o aparelho orgânico dele. Mas André Luiz fala que o espírito se sujeita às leis da matéria. Então, nós precisamos do cérebro para sobreviver. Sem ele, a gente não vai adiante, não estaria vivo. E nós precisamos dele para criar até novas qualidades, como diz o Emmanuel. Nós recebemos um cérebro em folha para desenvolvermos novas qualidades e não repetirmos os velhos defeitos de outras vidas. Então, Renato, nós temos a oportunidade de vencer os nossos vícios desses de outras vidas, ativando o nosso córtex pré-frontal. É ele que vai nos dar realmente, tem significado, tem valor. Se não tem valor, não vai. Porque eu lembro da frase do Filomeno de Miranda, Renato, aqui uma questão espírita, em que o espírito Filomeno de Miranda relata que todos nós somos repetidores de comportamento. Trazemos de outras vidas os velhos comportamentos antigos e acabamos plasmando no nosso cérebro novo. E aí temos que vencer, nós fazemos um loop no nosso cérebro, fazemos uma conexão nova no nosso cérebro, que passamos a repetir isso nessa vida. E agora nós temos um novo cérebro para tentar vencer esse velho hábito. Então, existem técnicas para vencer os velhos hábitos. É um assunto que a gente uma hora pode discutir sobre isso. Mas é vencer o que a gente chama de conectoma. O que é conectoma? Isso é uma expressão em neurociências. Quando nós fazemos uma coisa várias vezes repetida, gente, ocorrem várias redes neuronais que se formam. E formam de forma densa, consistente, fazendo com que você faça aquela ação inconsciente, sem pensar. Isso tanto coisas boas quanto negativas. Desde pensamentos, palavras, frases que você fala e nem pensa que falou. Tocar um piano, fazer uma palestra, escrever, cozinhar, você faz aquilo várias vezes, cria-se um conectoma, uma coisa que o cérebro faz, uma rede, e dispara, para você fazer rápido. Então, imagine você faz um vício, ela falou do álcool, vício de falar mal dos outros, vício de ser fofoqueiro, vício de se estourar, de se estressar de qualquer discussão, de gritar, de gastar dinheiro à toa, e vai por aí afora. Isso é um conectoma, tá, gente? É um hábito que foi criado. E nós, Renato, teremos que vencer isso, tá bom? Do espírito e do cérebro. Eu quero emendar a conversa do Renato ali. Que às vezes também um sentimento de preguiça, igual você está falando aí, um cansaço, pode ser até patológico. Né? Na atualidade, onde tudo agora é falta de suplementação, né? Falta de vitamina B12 provoca não sei o quê, depressão. Falta de vitamina D provoca... De repente, esses sentimentos, né?
físicos, pode ser até mesmo um problema de falta de algum elemento. E o cérebro, eu imagino que o cérebro, né, sendo esse aparelho fantástico, ele também tem suas limitações. Eu acho, né, agora eu virei também cientista. Fala o meu achômetro. O cérebro é como se fosse um aparelho tecnológico que nós carregamos conosco, que está na sua versão alfa.3D, né? Que nós, enquanto homo sapiens aqui vivendo, homens já inteligentes da Terra, temos esse cérebro, que não é o mesmo cérebro que tinha aqueles lá da época das cavernas. E não vai ser o mesmo cérebro que terá as próximas gerações que virão. Então, eu lembro que até o Biratã falava muito isso, né? Que o cérebro, ele impede, muitas das vezes, certos desenvolvimentos nossos pela própria limitação que ele tem. E uma vez não tendo mais essa limitação, na fase de espírito, nós poderíamos, vamos dizer assim, expandir mais essas nossas habilidades. Então, vamos dizer assim, eu consigo compreender que muitas das nossas limitações, até mesmo de ação, é devido a essa limitação orgânica, né? Porque nós estamos numa máquina, e desse aparelho que nós estamos aqui com esse desenvolvimento, com uma versão não avançadíssima, mas com aquela que a gente pode ter. Isso é a minha inteligência falando. Hoje, deixa eu dar uma peneirada só um pouquinho. Do ponto de vista neurocientífico, de fato, realmente, do ponto de vista espírita, quer dizer, o cérebro, ele limita o espírito realmente, tá? Até no aspecto negativo, tá, gente? Segundo os espíritas, viu? O mundo espiritual fala que, às vezes, um espírito, ele tem realmente muitas perversões, muitas alterações, muitas compulsões extremamente diabólicas e negativas, que o cérebro de carne consegue limitar até certo ponto algumas ações dele. Mas, por outro lado, do aspecto neurocientífico, como eu disse, os neurocientistas falam que todos nós somos escultores do próprio cérebro, tá? O cérebro, do ponto de vista, ele não tem limite de neuroplasticidade. Nós podemos, até o último suspiro de vida, criar novos hábitos, sejam negativos ou positivos. Nós podemos fazer novas conexões quando temos propósito, valor, significado para isso, tá? Renato? Justamente, a vaidade, ela justamente está de mãos dadas com o egoísmo, com o ego, que é justamente para a nossa sobrevivência. O problema é quando a gente se fixa no ego, se fixa no egoísmo, se fixa na vaidade, aí vai provocar os excessos de comportamento nessa área. É o que está acontecendo conosco, que ela está falando, com todo mundo. Eu não aceito da condição de ser humano, eu não aceito da condição da minha vida. Aí eu me atrelo ao ego. Aí surge esse egoísmo todo que a gente conhece. Por mais que o indivíduo seja miserável materialmente, ele é egoísta aos extremos. Você fala, mas não é possível. Claro, porque primeiro a sobrevivência, e ele não aceita a condição dele. Por isso que ele tende a ser egoísta e pensar só em si. Entendeu, Renato? Então, enquanto não ter essa aceitação, eu sou um espírito imortal, nós vamos falar agora num vocabulário espírita, né, gente? Espírito cristão. Eu sou um espírito, eu estou aqui em processo evolutivo, estou aqui para aprender, eu tenho vulnerabilidades, eu tenho o meu direito de errar, cair, levantar. Eu estou aqui, que eu sou realmente um filho pródigo, estou voltando para os braços do Pai. Enquanto a gente não tiver essa aceitação, a gente tem grande chance, Renato, de cair justamente nesses excessos do ego, do egoísmo ou da vaidade de outros. Mas todos eles fazem parte da nossa humanidade, tá, gente? Não vamos demonizar isso, não. Nós somos seres humanos. Tem egoísmo, tem orgulho, tem ego, vaidade. Ninguém mata sentimento, ninguém mata emoção. Se você fizer isso, você deixa de ser humano, você vai morrer. As emoções e sentimentos, gente, elas são adaptativas, elas servem para a gente adaptar ao meio. Sem eles, eles dão sinais para a nossa sobrevida, até na vida social. O que a gente não pode fazer é somente agir com base neles. É por isso que cada vez mais temos que ter inteligência espiritual, emocional, afetiva. Ninguém pode agir com base nos sentimentos, senão acontece até crimes, acontece até várias condições, vocês veem nos jornais ou na família de vocês, fulano brigou, fez isso, desfez, porque agiu na emoção.
agiu naqueles sentimentos repetidos. Então, esse é o problema. Precisamos dar justamente esse time, essa educação que nós estamos fazendo isso aqui agora. Nós estamos ativando o nosso córtex pré-frontal para fazer essa conscientização da nossa vida. Isso é um mergulho íntimo. Gente, existem bilhões de pessoas que estão vendo o planeta Terra somente com as funções cerebrais do dia a dia. E são homens intelectualizados, não estou falando de gente que não tem conhecimento. São pessoas que vivem muito mais do automático do que uma conscientização, uma superconscientização que nós estamos fazendo, que é justamente uma tentativa de espiritualização que o nosso córtex pré-frontal. Eu vou deixar esse assunto para o próximo, mas guardem isso. Do ponto de vista neurocientífico, não sei o que estou falando, não. Do ponto de vista neurocientífico, nosso cérebro ele nasceu para espiritualizar, para a espiritualidade. Ele nasceu para a espiritualização. Nosso cérebro tem funções para nos despertar para a espiritualidade. Eu falo isso no próximo sábado. Eu estou entendendo agora que todas essas emoções, elas são um equilíbrio. E que elas têm um espectro que vai do mínimo ao máximo. Então, por exemplo, o egoísmo. Eu tenho até um aqui, não é referente às virtudes. Vou falar aqui a palavra coragem. Eu tenho aqui uma palavra aqui, coragem. O excesso, a deficiência de coragem vira uma covardia. Mas o excesso é uma imprudência. Então, é um espectro, né? Então, você tem que estar dentro do equilíbrio, igual o egoísmo. Eu preciso do egoísmo. Mas se eu tiver um pouco egoísmo, eu vou estar com baixa autoestima, talvez seja isso. Mas se eu tiver com excesso de egoísmo, eu vou estar com arrogância e outras coisas mais. Eu não sei quais seriam as palavras corretas. Então, a gente, pelo que eu entendi, o nosso cérebro, para estar harmonizado e equilibrado, ele tem que estar dentro do equilíbrio das emoções. E nós, enquanto espíritas, né, ou espiritualizados, né, querendo ampliar a nossa espiritualidade, a gente tem que fazer com que esse espectro, né, cresça para o lado positivo e não retome ao primitivismo. Eu acho que é isso que eu entendi. Obrigado, Ângela. Professor, perfeito, extremamente didático. É isso mesmo. É o que nós precisamos, é modulação afetiva. Os neurocientistas falam sobre isso. É o que nós precisamos. Não é fácil, gente, mas nós estamos aqui para isso. Modulação afetiva, educação afetiva, inteligência emocional, é o que eles sempre estão falando. Que não é fácil, mas nós precisamos disso. É justamente isso. Nós não temos como anular, sufocar. Só para falar uma coisa que eu já cheguei de falar isso. Vejam só, gente, vários estudos demonstraram que pessoas que tendem a abafar as emoções, negar as emoções, elas têm maior risco de desenvolver vários transtornos psiquiátricos e têm menos qualidade de vida, principalmente na vida interpessoal. Então, só delas tentarem negar as emoções ou sufocá-las, tem justamente essa negatividade. Então, vejam só, não é deixar saí-las com consequências negativas, mas procurar a aceitação. Então, é as pazes que nós temos que fazer com nossas emoções e sentimentos. Fazer as pazes com a nossa humanidade, que está aqui. Começar a exercitar isso. E começar a ver o outro que é como eu e você. Somos humanos, independente do estágio social que a gente tenha. É um ser humano. Ah, não esperava que o fulano fizesse isso. Fez, vai fazer. Porque você também estaria sujeito a isso. Então, ampliar a nossa cabecinha. Todos nós somos seres emocionais que pensam, como diz o neurocientista. Eu estou querendo dizer que é a nossa função. O cérebro, Renato, ele é feito para fazer a maioria das coisas inconscientes. Ele é feito para isso e vai ser assim por milhões de anos. Para não gastar tanta energia. É como disse para você, gente. Imagina se tudo que eu fosse falar aqui para vocês, eu ficasse pensando como é que eu vou conjugar uma palavra, quando eu estivesse aprendendo uma palavra. Cada idioma. Imagino que vocês agora fossem escrever alguma coisa aí, usar um utensílio, vocês ficassem pensando, aquele utensílio está na gaveta X, eu tenho que pegar ele e colocar aqui. Imagina se vocês ficassem pensando assim, gente. Assim o cérebro ia funcionar. Olha quanto tempo a gente ia demorar para fazer alguma coisa. O cérebro, Renato, então ele precisa de funcionar no automático para justamente economizar energia. Só que chega um ponto, como a Ângela disse, fica automático demais 100%. A gente vive a vida 100%. Então a gente tem que parar, rever, fazer introspecção, tentar tomar consciência do que estamos sentindo e pensando para que a gente saia desse automatismo que o seu cachorrinho animal tem. Então é cada vez mais tornarmos mais conscientes para dar mais significado ao que estamos querendo fazer. Porque a grande humanidade, a grande massa que está encarnada e desencarnada,
vive ainda com os pensamentos e sentimentos automáticos. Porque o córtex pré-frontal ainda está pouco acionado. Está vendo mais dessas regiões mais profundas do cérebro. Você grita comigo, Renato, eu também grito. Você fala mal de mim, eu vou falar mal dele também. Gente, isso é impossível. Isso é do nosso cérebro. Isso é sobrevivência. Então, são educações que a gente vai sair cada vez mais desse contexto e querendo criar novas conexões, novas redes, como eu disse para vocês. Novos conectomas. Guarda essa palavrinha, conectoma. São redes que se formam. Imagina a gente fazer isso na área dos valores cristãos, sociais, ou para nos ajudar. Criar novos conectomas de fraternidade, de amor, de paciência. Os espíritos estão fazendo assim para a gente fazer isso, né?